E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Zagueiro João Pedro Tioca, autor do gol de empate do Timão contra o Cruzeiro fora de casa, revelou não ter entendido reprovação nos exames médicos no Torino da Itália. E ainda falando sobre o empate fora de casa, o treinador Dorival Júnior falou em merecimento pelo resultado e voltou a fazer críticas ao calendário tão apertado nesse início de temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero recomendar para vocês o Super App da Gringo, que é um aplicativo muito seguro, que você consulta seu IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV, um aplicativo muito simples e fácil de usar, onde você pode parcelar os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado no vídeo para você baixar o Super App da Gringo, o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior no empate do Timão contra o Cruzeiro fora de casa pelo Brasileirão. O Corinthians conseguiu um ponto em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Poucos dias depois de um jogo difícil contra a Portuguesa de quartas de final do Campeonato Paulista e a poucas horas de uma decisão de semifinal no mesmo Campeonato Paulista, o Corinthians foi até Belo Horizonte com uma equipe alternativa começando o jogo e arrancamos um empate contra a equipe do Cruzeiro. Em um jogo muito difícil, mais uma partida complicada. O Corinthians tomou um gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo, mas novamente no final da partida, em um lance de bola parada, buscamos o empate com o João Pedro Tioca empatando. Depois da partida, em entrevista coletiva, o Dorival falou em merecimento pelo resultado e voltou a fazer críticas ao calendário apertado. Vamos para as palavras dele. Um primeiro tempo um pouco instável e um segundo tempo melhor, merecendo o resultado que tivemos. Hoje, estamos a 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados e entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para suportar tudo isso. Por isso, temos a necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento. Eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como foi hoje. Então, Dorival falou em merecimento pelo empate contra o Cruzeiro e voltou mais uma vez a criticar esse calendário tão apertado que estamos tendo nesse início de temporada. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: realmente esse início de 2026, as coisas estão bem apertadas, jogos em sequências, estamos vendo, parece que esse início de campeonato, na verdade esse início de temporada, já parece que é final. O Corinthians retornou aos trabalhos no dia 13 de janeiro, então são muitos jogos já. Corinthians já jogando Supercopa, conquistamos o título, Campeonato Paulista, já chegamos à semifinal da competição e já jogamos 4 rodadas do dificílimo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro, jogo extremamente difícil no Mineirão, a equipe do Cruzeiro muito qualificada, tudo bem que não vem em uma fase nada boa, tanto é que entraram em campo contra nós na lanterna do campeonato, mas sempre é uma equipe muito difícil de jogar, ainda mais para um Corinthians que vinha em um desgaste muito grande. Vários jogadores já estão no departamento médico devido a problemas musculares. Enfim, um calendário apertado, mas que os clubes sabiam desde o ano passado, todos concordaram, e agora é tentar administrar da melhor forma possível esse início, e claro, um resultado, volto a dizer, muito importante contra o Cruzeiro. Claro que o Corinthians sempre tem que buscar a vitória, mas analisando todas as circunstâncias, o Corinthians conquistou um ótimo resultado em Belo Horizonte. E agora vamos falar sobre as palavras do herói do empate do Corinthians contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão.
O jogo do Timão contra o Cruzeiro, jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, foi bastante difícil por todo o planejamento que a comissão técnica fez visando essa partida importante de quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Corinthians com jogadores desgastados, do último jogo do final de semana contra a Portuguesa, e também jogadores machucados que não ficaram à disposição do Dorival, e claro, muita cautela. Devido a isso, e também final de semana decisão no Campeonato Paulista, o Dorival mandou a campo uma equipe praticamente quase toda, na verdade, reserva. E um dos jogadores reservas que acabou participando do jogo, o zagueiro João Pedro Tchoca. Ele que algumas semanas atrás foi para a Itália, acabou sendo reprovado nos exames médicos, ninguém entendeu, retornou e está sendo utilizado pelo Dorival Júnior na partida contra o Cruzeiro, marcou o gol de empate, já caminhando para a reta final do jogo, uma bela cabeçada, ele atacando a bola, e depois da partida, ele no final das contas acabou falando sobre o que aconteceu com ele na Itália, que nem ele entendeu. Vamos para as palavras dele. Eu garanto que foi uma surpresa para mim. Não esperava porque eu saí daqui em condições de jogo. Tanto que 2 dias depois de retornar, eu estava em campo contra o Capivariano. Creio que foi algum problema deles, não comigo. Estou bem fisicamente, 100%. Espero contribuir com a equipe durante a temporada. Então, o João Pedro Tchoca acabou falando pela primeira vez sobre o que aconteceu lá na Itália e, na verdade, nem ele acabou entendendo sobre essa reprovação que ele teve nos exames médicos. A minha opinião quanto a essas palavras do João Pedro Tchoca é a seguinte: uma situação, ao meu ponto de vista, que a diretoria do Corinthians, claro, em acordo com o departamento médico do clube, deveria absolutamente questionar o clube italiano. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando o João Pedro Tchoca dá uma declaração dessas que ele não entendeu, nem ele entendeu que foi uma surpresa para ele, que ele está bem fisicamente, quando o atleta vai, eu particularmente não concordei com as condições. Tudo bem, o Corinthians iria receber quase 10 milhões por um empate até junho, mas o Corinthians precisa valorizar seus jogadores, não ficar cedendo por empate. Mas enfim, isso é uma conversa para um outro momento. Quando o João Pedro Tchoca vai para a Itália e retorna dessa forma, com essa reprovação clínica, isso desvaloriza o jogador. Então, para mim, o Corinthians não deveria deixar isso em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O departamento médico do Timão deveria cobrar explicações, mas explicações sérias do clube italiano, a não ser que, de repente, essas explicações aconteceram e o clube não quer divulgar. Mas, ao meu ponto de vista, o João Pedro Tchoca falar dessa forma que nem ele entendeu, sinceramente, ficou uma situação muito complicada de até se fazer uma análise, porque totalmente estranho o que aconteceu. No mínimo, o que podemos pensar é que o clube italiano se arrependeu da contratação do jogador e acabou usando isso como uma desculpa. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. É isso mesmo. Mais uma bomba, só que dessa vez é uma nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, e dessa vez a situação dele é bem grave devido a pedido do Ministério Público para que seja restrita a liberdade do ex-presidente do Timão. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu à Justiça para que o ex-presidente, o André Sanches, ex-presidente do Timão, passe a usar tornozeleira eletrônica. Além disso, o MP solicitou a apreensão do passaporte espanhol dele, o registro das ligações feitas e recebidas por ele entre 30 de dezembro do ano passado até 25 de fevereiro desse ano. Pedido destacando que foi feito pelo promotor Cássio Concerino, está sendo baseado em um suposto descumprimento de medidas cautelares, segundo o depoimento do Antônio Jorge Rachid, secretário-geral do clube. O Andrés teria feito ligações a ele, o que violaria a determinação judicial de não manter contato com dirigentes do Timão. Lembrando que desde o final do ano passado,
o André Sanches tem que cumprir medidas impostas pela justiça no processo que ele é acusado de utilizar o cartão corporativo do clube para fins pessoais. Lembrando que o próprio André já acabou confessando o uso em algumas oportunidades. De acordo com o Ministério Público, foram identificadas mais de 200 compras entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, somando quase 600 mil reais nos valores atualizados. Lembrando que o André Sanches foi denunciado pelo Ministério Público junto com o ex-gerente financeiro Roberto Gavioli em outubro do ano passado. Então, um momento em que medidas cautelares foram adotadas, acabaram acontecendo supostos descumprimentos, ainda tudo é tratado como supostamente, mas uma situação que agrava ainda mais o momento aí da vida do ex-dirigente, destacando que os advogados do André Sanches emitiram uma nota dizendo que não entendem essa determinação, já que o próprio Corinthians, de uma certa forma, ainda não deu detalhes sobre realmente as irregularidades do uso do cartão. Enfim, a defesa dele acabou se manifestando dessa forma. Mais uma bomba que explodiu para os lados dele. Dessa vez o Ministério Público solicitando que ele use tornozeleira eletrônica. A minha opinião, quanto ao Ministério Público ter pedido à Justiça para que o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, passe a usar tornozeleira eletrônica, é a seguinte: que bomba que explodiu para os lados dele. A situação do André Sanches vai se agravando cada vez mais. Eu acredito que ele nunca imaginou que esse momento chegaria. Esses momentos, aliás, denúncias, agora a situação com o Ministério Público ampliando cada vez mais as investigações, a situação deles complicando cada vez mais, até chegar esse momento. Uso de tornozeleira eletrônica, restrição da liberdade. Eu acredito que o André Sanches e seus advogados nunca imaginaram que esse momento poderia chegar. A situação dele se agrava a cada novos capítulos, a cada avanço e ampliação das investigações. Agora, uma coisa é fato. Quando os advogados dele emitem uma nota dizendo que o clube ainda não determinou realmente os gastos regulares, para vocês verem como que uma certa forma do clube estar negligenciando as coisas, acaba se tornando uma defesa para ele. Porque o Ministério Público trabalhando, e o clube enrolando. O máximo que aconteceu até agora, terem determinado que encontraram irregularidades, mas colocaram como recomendações devolver o dinheiro e o clube tomar providências para que isso não aconteça. Até agora, ninguém internamente solicitou, por exemplo, a expulsão do André Sanches. Então, esses detalhes para a justiça é um passo a mais para a intervenção judicial. Vejam o ponto que chegou. A demora do clube em tomar providências acaba se tornando uma defesa para quem já confessou que gastou de forma irregular. Então, mais uma grande bomba que explodiu para os lados dele. Ao meu ponto de vista, até aqui a maior de todas, porque já é uma forma de restrição da liberdade, usar tornozeleira eletrônica. Claro, ainda não está determinado, é a justiça que vai definir. O Ministério Público solicitou. Volto a dizer, nunca que o ex-presidente do Corinthians possa ter imaginado, na minha visão, que esse dia chegaria. Vamos aguardar a decisão da justiça, mas que as coisas demorarem dentro do Corinthians, aí depois reclamam quando surgem as palavras passadores de pano, que enrolam, tudo mais. Vejam bem ao que ponto chegou. A demora do clube, de uma certa forma, a negligência em resolver as coisas da maneira correta, acabou se tornando uma defesa para os advogados dele, uma forma, aliás, de defesa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários
as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo, por exemplo. O que vocês acharam das palavras do João Pedro Tchoca e também do Dorival Júnior? E essa nova bomba para os lados do André Sanches, Ministério Público solicitando que ele use tornozeleira eletrônica. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!